Boa noite! Está no ar mais um Direito da Gente, gravado nos estúdios da TV Campus de Minas. Eu sou Leidiane Gouveia e no programa de hoje nós vamos falar sobre assédio moral no ambiente de trabalho. E para isso nós trouxemos como nossa convidada a doutora Letícia Webb, que é advogada na comarca de São João del Rei, Barbacena, e também é pós-graduada em Direito do Trabalho. Boa noite, doutora Letícia. Boa noite, doutora Leidiane. Boa noite, telespectadores da TV Campus de Minas. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, doutora. Bom, o assédio moral, ele acontece muito dentro das empresas e nas diversas relações de trabalho existentes no Brasil afora. Mas como definir se é mesmo assédio? E o mais importante, como provar na justiça? Para descobrir essas respostas e sanar outras dúvidas, este será o tema de nosso programa de hoje, o assédio moral no ambiente de trabalho. Bom, doutora, começando aqui as nossas perguntas, eu gostaria que a doutora explicasse para nós o que é o assédio moral no ambiente de trabalho. Pois bem, eu acho interessante, até antes de adentrarmos no conceito de assédio moral, explicar para os telespectadores os sujeitos da relação do assédio moral. Na verdade, quem são esses sujeitos? Existem duas pessoas. Uma pessoa que domina, chamada de agressor ou assediador, e uma pessoa que é dominada, chamada de vítima. Diante desses esclarecimentos, aí sim nós podemos definir que o assédio moral é um distúrbio no ambiente de trabalho, em que uma pessoa é dominada, provocando danos numa vítima. E essa pessoa que é dominada, ela sofre situações constantes de humilhação, repetitiva e prolongada. É muito importante que essas situações sejam repetitivas e prolongadas, doutora Leidiane. Uma única vez, então, não é considerado assédio moral? Não, de maneira alguma. É um requisito fundamental essa repetição e esse prolongamento. E, além disso, é necessário que ocorra também dentro do ambiente de trabalho, no exercício das funções da pessoa, porque esse ambiente de trabalho passa a se tornar um lugar hostil. Em que vai trazer também torturas psicológicas para essa pessoa. Aí sim pode estar configurado o assédio moral. Então, doutora, suponhamos uma seguinte situação. Suponhamos o patrão assedia a empregada, mas não dentro da empresa. Ele encontra com ela num barzinho e começa a assediar ela. Isso então não é assédio moral no ambiente de trabalho, né? Não seria. Dentro do ambiente de trabalho, não. E além do mais, nós não podemos confundir o assédio moral também com o assédio sexual. Porque já é diferente o assédio moral e o assédio sexual. Então, assim, a gente tem que deixar bem claro esses tipos de situação. E tem que ocorrer dentro do ambiente de trabalho. E quais são as formas, doutora, de assédio moral que são encontradas no ambiente de trabalho? Pois bem, na verdade, nós temos três formas de assédio moral no ambiente de trabalho. A mais comum é chamada de assédio moral individual. Esse assédio moral individual acontece somente contra uma pessoa. E também existe o assédio moral coletivo, que é feito contra um grupo de pessoas. O que acontece? No assédio moral individual, é chamado também de assédio moral vertical. Ocorre da seguinte maneira: quando os gestores de uma empresa, no caso, chefe, diretores, prepostos, os donos da empresa dominam aquele subordinado. No caso, esse subordinado, ele é um empregado. Aí, ou seja, acontece contra o gestor em relação a um subordinado. Já em relação ao assédio moral coletivo, ocorre entre um funcionário e um grupo de pessoas, ou um grupo de pessoas contra um funcionário, chamado de horizontal. Porque, nesse caso, os funcionários estão na disputa, às vezes, por um espaço, por um cargo, por uma promoção, dentro do mesmo nível hierárquico. E o caso mais raro, que é o terceiro tipo de assédio moral, é chamado de assédio moral ascendente, em que é aquele que acontece do superior,
do funcionário, que é o subordinado, para o superior hierárquico. Esse é o caso mais raro que existe. Mas pode acontecer? Pode acontecer. Às vezes, a pessoa que é o assediador, ela tem um poder de dominação tão grande que ela consegue desestabilizar o seu próprio superior hierárquico. É aquelas piadinhas, né, doutora, que às vezes tem, né, isso pode ocorrer muito em ambiente de trabalho, são piadinhas, perseguições, né? Com certeza. Eu queria que a doutora falasse para nós se existe algum tipo de conduta que caracteriza o assédio moral. Existe, e são muitas condutas que existem. Essas condutas, elas são de comportamento muito abusivo. Elas são frequentes, intencionais, pode ser através de atitudes, de gestos, de palavras, de escritos. E essas condutas geram um transtorno psíquico e moral tão grande para a vítima que chega a colocar em risco o seu emprego e chega a degradar além mais o seu ambiente de trabalho, colocando tudo a perder. A pessoa acaba não tendo condições de voltar a trabalhar mais no local, de tão grave que chega a ser o assédio moral. Doutora Letícia, o assédio moral ele pode ocorrer já na entrevista de emprego? Na verdade, a entrevista de emprego não é um contrato de trabalho. Então, o assédio moral só pode acontecer com o contrato de trabalho em vigor. Quando se acontece algum fato negativo na entrevista de emprego, ocorre-se uma discriminação. Aí pode gerar um dano moral, mas não assédio moral. É necessário que o contrato de trabalho esteja em vigor. Doutora, nós falamos a questão no bloco anterior sobre quando colegas de trabalho, ou até mesmo, né, o superior hierárquico, ele faz piadinhas com relação à opção sexual da pessoa. Mas vamos falar de piadinhas no geral, aquelas risadinhas que fica aquelas turminhas, às vezes, boicotando rindo, forma aqueles grupinhos que fica debochando de um outro funcionário, né? Isso configura assédio moral? Pode se configurar se isso ocorrer de maneira prolongada e repetitiva. Um simples bochicho, uma simples fofoquinha, não. Então, no caso, se acontecer constantemente e, além do mais, ferir a honra e a imagem da pessoa, caracteriza sim. E nesse caso, doutora, contra quem a pessoa deve entrar? Contra quem provoca o assédio ou contra a empresa? Nesse caso, configura-se um assédio moral coletivo. Então, neste caso, a empresa tem a responsabilidade de zelar pelo trabalho e, além do mais, pela boa qualidade do trabalho dentro da sua empresa. Até então, os gestores têm que controlar também essas piadinhas dentro do ambiente do trabalho, porque, na verdade, quem responde qualquer tipo de indenização em relação ao assédio moral, no caso coletivo entre os colegas de trabalho, é a empresa. Mas essas pessoas e os que praticam o ato, eles não sofrem punição nenhuma ou sofrerão apenas pelo empregador? Não. A pessoa que praticou, o procedimento é o seguinte, na verdade a pessoa que fez o assédio moral, essa pessoa sofre a demissão, porque realmente teve uma justa causa neste momento, a partir do momento que ele está assediando um funcionário ou um colega de trabalho, ele sofre a demissão. E a empresa arca com a indenização para a vítima, justamente pelo fato que a empresa tem que zelar pela qualidade do ambiente de trabalho. Então, colegas que ficam aí debochando, né, de outros colegas também podem ter aí, então, a demissão por justa causa. São punidos admitindo-se a demissão. A responsabilidade nunca é só de uma pessoa, igual no caso, nunca só da empresa, do funcionário e também da empresa. Doutora, e quando que a fofoca de corredor se transforma em assédio moral? A fofoca de corredor é uma situação muito complicada, porque a partir do momento que essa fofoca afete a honra, a imagem, a boa fama, de forma repetitiva e prolongada, que é um requisito essencial, aí sim passa a ser o assédio moral. Porque a pessoa, além disso tudo, tem que comprovar realmente o dano que sofreu. E esse dano pode ser um dano físico ou também um dano moral.
Agora, vale destacar que o dano moral atinge a personalidade da pessoa. Então, se atinge a personalidade da pessoa, abala os seus sentimentos. Com isso, a pessoa passa a sentir depressão, tristeza, angústia. Isso tudo originário de uma simples fofoca que, quando feita constantemente, gera um dano irreparável. Doutora, em que medida ficar sem fazer nada no ambiente de trabalho porque o chefe não delega tarefas é sinônimo de assédio moral? Porque às vezes ele não delega para assediar mesmo, né? E em que medida isso configura assédio moral? Porque ele fica sem fazer nada, né? Justamente, a recusa em delegar tarefas de forma contínua gera o assédio moral. Essa recusa ocorre com muita frequência. Inclusive, até o Tribunal Superior do Trabalho apontou a inação compulsória. O que é inação compulsória? É justamente essa recusa em delegar tarefas para o seu subordinado, como um dos fatos mais recorrentes de assédio moral na Justiça do Trabalho. Porque é muito fácil para o empregador não delegar para aquela pessoa simplesmente chegar e pedir a demissão. Então, é um caso muito recorrente, além de várias outras situações que são recorrentes, que são a questão de humilhações, que às vezes o superior hierárquico usa até palavras de baixo calão. Uhum. Bom, o assédio moral, doutora, ele é considerado crime? Doutora Leidiane, não tenha dúvida disso, porque apesar de não ter um tipo descrito no Código Penal, existe um artigo 146 do próprio Código Penal que determina o seguinte: desqualificar reiteradamente qualquer pessoa através de gestos, atitudes ou palavras, sendo um servidor público ou um empregado, no exercício de suas funções, gera pena e detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Além disso, existe em trâmite na Câmara dos Deputados um projeto de lei em que será determinado um artigo único para poder caracterizar o assédio moral como crime no nosso ordenamento. Uhum. Bom, é um projeto então, né? Mas de qualquer forma existe aplicação por analogia, então? Justamente, que é justamente esse artigo 146. Compreendo. Doutora, então, por exemplo, um chefe, eu quero colocar uma situação aqui que a senhora analise para nós. Um chefe que exige de um funcionário uma atividade ou um trabalho que com certeza é impossível de realizar ou num prazo muito curto de tempo, isso pode ser considerado assédio moral? Sem sombra de dúvidas, desde que seja repetitivamente. Nesse caso, essas condutas que foram descritas nesse exemplo, exigir o trabalho urgente sem necessidade ou impossível de realizar, são condutas claras de assédio moral, assim como outras, determinar instruções confusas e imprecisas e ignorar o funcionário perante os demais colegas. Nesses tipos de situações, como no caso desse exemplo, o superior hierárquico usa justamente do seu poder de comando para poder dominar o seu empregado. Então, ele está submisso a isso e tem que cumprir o que o chefe está determinando, como uma forma de quê? De preservar o seu emprego. Aí a pessoa se dispõe a essa situação. Entendi. No caso, doutora, gostaria de frisar aqui, né, com o nosso telespectador, quem então são as vítimas, né, do assédio moral? Quem que pode ser vítima nesse caso? Na verdade, os assediadores, contrariando o que eles gostariam de fazer transparecer, as vítimas não são pessoas que sofrem de uma patologia ou que são particularmente frágeis. Pelo contrário, as vítimas são aquelas pessoas que têm coragem de enfrentar os seus superiores hierárquicos, os seus diretores, os gestores da empresa. E é necessário, elas se tornam alvo justamente de enfrentar os seus superiores, mesmo estando sob uma pressão. Então, deixa eu citar exemplo de algumas pessoas que são vítimas. Empregados
de que estão gozando uma estabilidade. No caso de sindicalistas, os cipeiros, as empregadas gestantes. Temos os casos também dos funcionários que estão de licença médica. As pessoas que são portadoras de moléstias graves, por exemplo, do câncer, os portadores de LER. Infelizmente, doutora Leidiane, as mulheres são grandes vítimas de assédio moral no ambiente de trabalho, até muito maior do que os homens. Isso eu acredito realmente, né? No próprio dia a dia, ainda a mulher é retida como discriminada, né, doutora? Infelizmente. E nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Doutora Letícia, eu queria que a senhora deixasse um recadinho para o nosso telespectador sobre o assédio moral, uma mensagem final para nós. Na verdade, o que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte: o assédio moral, ele acontece de uma forma muito corriqueira no nosso dia a dia. E como nós vimos, ele é decorrente de situações repetitivas de práticas constrangedoras. Então, uma forma de combater mais eficazmente o assédio moral seria através da atuação também de atores sociais. Quem seriam esses atores sociais? Seriam os sindicatos, os advogados, os juízes trabalhistas, os médicos do trabalho. Sendo assim, este seria um primeiro passo para a gente poder começar a combater repreensões severas e constrangedoras no ambiente de trabalho, porque aí nós poderemos criar um ambiente de trabalho mais cidadão, para que algumas empresas deixem de lado o circo de horrores que elas fazem com os seus empregados e que torne o ambiente de trabalho mais digno para os seus funcionários. É lógico que essa ordem tem que ser muito recíproca, o respeito tem que advir dos dois lados, tanto do empregador e do empregado. Doutora Leidiane, até gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui compartilhando com os nossos telespectadores. Nós é que temos que agradecer, doutora Letícia, pelos excelentes esclarecimentos, né, sobre os mais diversos ângulos que o assunto nos traz. Bom, muito obrigada, né, e esteja à vontade para retornar aqui à nossa casa. Na próxima quarta-feira nós teremos um novo encontro. Obrigada e boa noite.